Seja bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. Hoje você vai conhecer a história impressionante de um homem que teve sua vida completamente destruída, com a permissão do próprio Deus. Isso mesmo. Imagine perder tudo o que você mais ama, tudo o que construiu, e ainda assim manter a sua fé inabalável. Ao assistir este vídeo até o final, você vai descobrir não apenas quem foi esse homem, mas também vai entender os mistérios ocultos por trás de sua provação. E principalmente, como essa história milenar pode transformar a sua vida, hoje te fortalecendo nos momentos mais difíceis. Fique comigo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar para sempre a forma como você vê o sofrimento, a fé e o propósito divino. A aparição de Satanás no Conselho Celestial. No início do livro de Jó, somos transportados para uma cena impressionante e ao mesmo tempo perturbadora. Um momento em que o próprio Satanás se apresenta diante de Deus, no Conselho Celestial. Imagine por um instante, um ser criado por Deus, agora seu acusador, se coloca frente a frente com o Criador, questionando a integridade de um homem que vivia de maneira irrepreensível. Esse homem era Jó, alguém que tinha tudo: família, riqueza, saúde e prestígio. E mesmo assim estava prestes a perder tudo com a permissão de Deus. O texto bíblico nos revela que Satanás se aproxima e lança uma acusação venenosa. Por acaso Jó teme a Deus de maneira desinteressada? Essa pergunta carrega uma insinuação cruel. Segundo Satanás, a fé de Jó era apenas fruto de sua prosperidade e não de um amor verdadeiro por Deus. Esse momento é crucial, porque revela não apenas uma tentativa de destruir Jó, mas também de atacar a própria essência do relacionamento entre Deus e os homens. Como você se sentiria se soubesse que sua fé está sendo colocada à prova, não apenas na terra, mas diante do próprio trono celestial? Deus, que conhece o coração, humano como ninguém, responde com uma confiança impressionante em Jó, permitindo que Satanás toque em tudo que ele possui, menos em sua vida. Aqui encontramos uma verdade que muitas vezes relutamos em aceitar. Deus, em sua soberania, pode permitir que sejamos provados, não para nos destruir, mas para revelar e fortalecer nossa verdadeira essência. Esta permissão divina, muitas vezes incompreensível para a mente humana, é uma das lições mais profundas deste relato. É impossível não se comover ao imaginar Jó, vivendo sua rotina diária, sem ter a mínima ideia de que, naquele exato momento, sua vida estava sendo debatida nas regiões celestiais. Não é assim também conosco? Quantas vezes enfrentamos dores, perdas, crises, e sequer imaginamos que, talvez, tudo isso esteja servindo a um propósito maior, muito além da nossa compreensão imediata. Esse pensamento nos confronta e, ao mesmo tempo, nos consola. Deus está atento a cada detalhe. A provocação que fica aqui é: será que a nossa fé resistiria a uma prova como essa? Muitos de nós condicionamos nossa espiritualidade às bênçãos que recebemos. Mas, e quando tudo nos for tirado? Permaneceremos fiéis? Ou nossa fé é apenas uma troca de interesses com Deus? O exemplo de Jó nos desafia, nos provoca e nos inspira profundamente. É importante entender que, neste momento, não era apenas a vida de Jó que estava em jogo, mas uma grande batalha espiritual que transcende o mundo visível. A dor, o sofrimento e as perdas que ele enfrentaria não seriam meros castigos ou fatalidades, mas parte de um cenário onde sua fé seria um testemunho poderoso, tanto para os homens quanto para os anjos. Ao mergulharmos nesse capítulo da história de Jó, somos convidados a refletir sobre as nossas próprias vidas. O que temos sustentado como base da nossa fé? Será que confiamos em Deus independentemente das circunstâncias, ou apenas quando tudo vai bem? Este é o convite que o início desta narrativa nos faz. Olhe para dentro de si e questione onde está a raiz da sua confiança espiritual. Assim, com esse cenário montado, seguimos para a próxima etapa desta curiosidade.
quando de fato as tragédias começam a se abater sobre Jó, e ele experimenta em sua pele a dor de quem vê tudo ser destruído, e mesmo assim permanece, de pé, a queda de um homem justo, quando tudo se perde. E então, o que parecia impossível acontece. Em questão de dias, ou até mesmo horas, Jó vê sua vida ser completamente despedaçada. Relatos chegam um após o outro, como uma enxurrada de desgraças. Primeiro, ele perde seus bois e jumentas. Depois, seus servos são assassinados. E por fim, o golpe mais devastador: seus próprios filhos são mortos em um trágico desastre. Tente, por um segundo, imaginar a dor de um pai que sepulta todos os seus filhos ao mesmo tempo. Não há palavras que consigam dimensionar tamanho sofrimento. O impacto dessas perdas é tão violento que não há como não sentir uma angústia profunda só de ouvir essa história. Jó, um homem íntegro, justo e temente a Deus, é lançado ao mais profundo vale da existência humana. Aquilo que ele levou anos para construir, sua família, suas riquezas, sua segurança, tudo foi destruído em um piscar de olhos, sem que ele pudesse fazer absolutamente nada para impedir. Neste ponto da narrativa, é impossível não nos identificarmos com Jó. Quantos de nós já não sentimos em algum momento que o chão desapareceu sob nossos pés? Quantos já enfrentaram perdas repentinas, traições, diagnósticos inesperados ou despedidas precoces? A história de Jó transcende o tempo e a cultura. Ela fala sobre o sofrimento humano em sua forma mais crua e real. E o mais impressionante é a reação de Jó. Mesmo devastado, ele não blasfema contra Deus. Pelo contrário, rasga suas vestes em sinal de luto, raspa a cabeça, símbolo máximo de humilhação naquela cultura, e se prostra em adoração. Sim, em adoração. Ele declara: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Que força há nessas palavras! Que fé inabalável diante de um cenário de completa ruína. Este momento nos confronta e nos inspira. Como temos reagido diante das nossas perdas? Será que nossa espiritualidade é resiliente o suficiente para louvar, mesmo quando as circunstâncias nos esmagam? Jó nos ensina que, mesmo no mais absoluto desespero, é possível manter a reverência e a confiança em Deus. E essa é uma das lições mais poderosas que esta história nos oferece. Mas o sofrimento de Jó não para por aí. Satanás, insatisfeito, volta a se apresentar diante de Deus e, mais uma vez, desafia a integridade daquele homem. Agora, ele pede permissão para tocar na saúde de Jó, afirmando que, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. E Deus, mais uma vez permite, impondo apenas o limite de que sua vida não poderia ser tirada. E assim, como se já não bastassem as perdas materiais e familiares, Jó é atingido por uma enfermidade terrível. Feridas purulentas cobrem todo o seu corpo, causando dores intensas e repulsa até mesmo nos que o amavam. Ele se senta em meio às cinzas, isolado, abandonado, e usa cacos de cerâmica para raspar as feridas. Uma cena de extrema degradação física e emocional. Esse é o retrato de um homem justo, arruinado, não por seus pecados, mas como parte de um plano maior que ele ainda não conseguia compreender. Sua história nos lembra que, muitas vezes, o sofrimento não é resultado de um erro nosso, mas um processo permitido por Deus para revelar algo maior, algo eterno, algo que transcende a nossa visão limitada da vida. E é com essa imagem de Jó, quebrado por fora, mas ainda sustentado por uma fé interior, que continuamos com a narrativa, onde veremos como os amigos de Jó aparecem, e em vez de consolo, lançam sobre ele ainda mais dor e acusação. Se essa história já está mexendo com você, se está te fazendo refletir sobre a sua própria vida, eu te convido agora a se inscrever no canal Mundo do Saber. Aqui, a sua fé encontra o verdadeiro entendimento.
Curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama e deixe nos comentários. Qual foi a parte dessa história que mais te impactou até agora? O seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos transformadores como este. Quando os amigos se tornam juízes, o peso da injustiça. Quando Jó achava que já não poderia suportar mais sofrimento, eis que chegam seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vinham de longe, com o propósito inicial de consolar aquele que até então era considerado um dos homens mais abençoados da sua geração. Porém, ao verem Jó de longe, quase não o reconhecem. Sua aparência está tão desfigurada que eles levantam suas vozes em pranto, rasgam suas vestes e lançam pó sobre a cabeça, num gesto tradicional de profundo lamento. Durante 7 dias e 7 noites, esses amigos ficam em silêncio, sentados no chão ao lado de Jó, compartilhando do seu sofrimento sem pronunciar uma única palavra. Esse momento é tocante. A presença silenciosa revela inicialmente uma empatia verdadeira, um reconhecimento da intensidade da dor que Jó enfrenta. Porém, esse silêncio também anuncia algo: a dificuldade de compreender o inexplicável. Mas quando finalmente decidem quebrar o silêncio, ao invés de oferecerem palavras de consolo, eles optam pelo julgamento. Elifaz é o primeiro a falar, sugerindo que o sofrimento de Jó deve ser necessariamente consequência de algum pecado oculto. Para ele, Deus é justo demais para permitir que um homem íntegro sofra tamanha desgraça sem motivo. Essa acusação, velada, já começa a ferir ainda mais o coração despedaçado de Jó. Em seguida, Bildade e Zofar reforçam essa linha de pensamento, cada um à sua maneira. Acusam, repreendem e insinuam que Jó precisa se arrepender de algum erro que, talvez, nem ele mesmo perceba. Esse é um momento profundamente angustiante da narrativa. O homem já destruído pela perda e pela doença, agora é também esmagado pelo peso da acusação injusta daqueles que deveriam ser seu apoio e consolo. Essa parte da história é extremamente atual. Quantas vezes, em meio ao nosso sofrimento, ouvimos pessoas minimizando nossa dor, ou pior, insinuando que de alguma forma somos responsáveis por ela? Quantas vezes, ao invés de apoio, recebemos julgamento? A experiência de Jó é a de muitos que, além de enfrentarem suas batalhas internas, ainda precisam lidar com o peso do olhar acusador da sociedade, da família, ou até mesmo da comunidade religiosa. Jó, porém, não aceita essas acusações passivamente. Ele responde, defendendo sua integridade, afirmando que não há pecado oculto em sua vida que justifique tamanho sofrimento. E aqui emerge uma das maiores lições desta narrativa. Nem todo sofrimento é punição. Nem toda dor é resultado de erro pessoal. Às vezes o sofrimento é um mistério permitido por Deus, para propósitos que nossa mente finita não consegue compreender. A resistência de Jó, frente às acusações dos amigos, é um exemplo de dignidade e perseverança. Mesmo abalado, ele mantém sua confiança de que Deus conhece o seu coração e que, em algum momento, a justiça divina prevalecerá. Essa atitude nos inspira a também não nos deixarmos esmagar pelas críticas injustas e a mantermos a nossa integridade, mesmo quando todos parecem nos apontar o dedo. E assim seguimos, com a tensão aumentando, a alma de Jó ainda mais oprimida, mas sua fé, surpreendentemente, permanecendo firme. Vamos ver como essa angústia se transforma num clamor profundo, uma busca desesperada por respostas que nos revela ainda mais sobre a natureza humana e sobre a relação entre Deus e o homem. O clamor de Jó, quando a alma grita por justiça e resposta. Depois das acusações e julgamentos dos seus amigos, Jó se vê numa profunda solidão espiritual. Seu coração está despedaçado e a angústia invade cada fibra do seu ser. É nesse cenário de dor que ele começa a clamar a Deus, não com palavras vazias,
mas com uma sinceridade esmagadora, expondo toda sua tristeza, revolta e confusão. Seu clamor é a voz de um homem que, apesar do sofrimento, não se cala e busca entender o propósito de tudo aquilo. Ele levanta questões que muitas pessoas ainda hoje se fazem. Por que, Senhor, permites essa dor? Por que o justo sofre e o ímpio parece prosperar? Jó não tem medo de expressar sua dúvida, seu medo e até mesmo sua raiva diante do mistério da vida e do sofrimento. Essa transparência diante de Deus revela uma fé que não é superficial, mas que luta para se manter viva em meio às tempestades. O clamor de Jó nos ensina algo fundamental. A fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a coragem de levar nossas dúvidas e dores a Deus. Ele nos mostra que não há vergonha em questionar, em pedir explicações e em abrir o coração. Essa honestidade espiritual é o primeiro passo para a cura e para a transformação profunda. Enquanto Jó clama, ele também mantém uma busca incessante pela justiça divina. Ele quer ser ouvido, quer que Deus se manifeste e prove sua inocência. Essa busca é tão intensa que nos emociona e nos conecta, porque todos, em algum momento, queremos respostas para nossas aflições e desejamos justiça em meio à injustiça. Mas, ao mesmo tempo, Jó demonstra uma confiança subjacente. Apesar de tudo, ele acredita que Deus é soberano e justo. Mesmo sem entender o porquê do sofrimento, ele mantém uma esperança tênue de que, no tempo certo, a verdade será revelada. Essa esperança é o que o sustenta, e é o que devemos aprender a cultivar em nossas próprias vidas. Esse capítulo da história de Jó é uma metáfora para nossa própria jornada espiritual. Quando enfrentamos crises, dúvidas e dores, podemos nos sentir abandonados, incompreendidos e até mesmo traídos por Deus. No entanto, assim como Jó, somos convidados a clamar, a buscar respostas, a lutar pela nossa fé e a não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, esse clamor nos revela a importância de não esconder nossas emoções e dores, mas de trazê-las à luz, para que possamos iniciar um processo de cura e reconciliação com nós mesmos e com Deus. Jó nos ensina que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas em reconhecê-la e entregá-la. Como será que Deus finalmente responde a Jó? Não com palavras fáceis ou explicações simples, mas com uma demonstração poderosa de seu poder e sabedoria, que mudará para sempre a vida daquele homem que enfrentou o impossível. A resposta de Deus, o encontro que transforma tudo. Depois de longos capítulos de silêncio divino e de profunda angústia humana, finalmente Deus responde a Jó. Mas a resposta não é aquilo que Jó, ou qualquer um de nós, esperaria. Deus não explica o motivo específico do sofrimento, não apresenta um relatório detalhado das ações de Satanás, nem oferece justificativas humanas. Ao invés disso, Deus fala a partir de um redemoinho, revelando sua majestade, sua soberania e o mistério insondável da criação. O discurso de Deus começa com uma série de perguntas retóricas que deixam Jó e todos nós atônitos. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? A grandiosidade da fala divina expõe a limitação humana e a vastidão do poder de Deus. Não se trata de humilhar Jó, mas de reposicionar sua perspectiva. Há coisas que a mente humana jamais conseguirá compreender completamente. Neste momento, o sofrimento de Jó não é invalidado, mas transcendido. Deus não diz que sua dor foi insignificante, nem que ele errou ao clamar. Ao contrário, Deus mostra que, mesmo em meio à dor, existe um plano, uma ordem e um propósito que vão além do que podemos ver ou entender. Essa revelação provoca um misto de temor, reverência e consolo. O encontro de Jó com Deus é profundamente transformador. Ele percebe que, embora sua vida tenha sido destruída, sua alma não foi esquecida. Deus estava presente o tempo todo, mesmo quando parecia ausente.
Esse é um dos maiores ensinamentos desta história. A presença divina não depende de nossas emoções ou percepções, mas é constante, silenciosa e fiel. Com humildade, Jó reconhece sua limitação e diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esta é uma das declarações mais poderosas da Bíblia, porque revela o resultado final de todo o sofrimento. Uma experiência pessoal e íntima com Deus. Não mais apenas uma fé herdada ou teórica, mas uma fé vivida e comprovada no fogo da dor. A resposta de Deus a Jó nos lembra que nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos ter a presença de Deus, e isso é suficiente. Em nossa vida, haverá momentos em que as explicações não virão, mas a presença amorosa e soberana do Criador estará ao nosso lado, nos sustentando quando nossas forças falharem. Essa parte da história é profundamente inspiradora, pois nos convida a confiar, mesmo sem compreender. Nos momentos mais sombrios, podemos olhar para a história de Jó e encontrar esperança. Deus não nos abandona, e no tempo certo, Ele se revelará de maneira transformadora, nos conduzindo a um entendimento mais profundo da vida e da eternidade. Como essa história pode mudar a sua vida? Inspirando você a transformar a dor em crescimento espiritual e a buscar um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Quando a dor se torna o caminho para Deus, quantas vezes na sua vida você se sentiu como Jó? Cercado por perdas, por dores que pareciam não ter fim, por silêncios que gritavam mais alto que qualquer resposta. A história que acabamos de acompanhar não é apenas sobre sofrimento, é sobre transformação. É sobre um homem que perdeu tudo: família, saúde, amigos, honra, mas que ao final encontrou algo muito maior: o próprio Deus. Jó nos ensina que mesmo quando tudo parece desabar, há um propósito que vai além do que os olhos conseguem ver. O sofrimento, por mais cruel que pareça, pode ser o solo onde Deus planta algo eterno. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez esteja se perguntando onde está Deus, por que tudo isso está acontecendo. E a resposta, ainda que misteriosa, está nas entrelinhas da fé. Ele está ali, mesmo em silêncio. Não é fácil acreditar enquanto sangramos por dentro. Mas Jó prova que vale a pena não desistir. E é por isso que esse vídeo não foi feito apenas para te informar, mas para te abraçar. Para lembrar você de que sua dor não é invisível, que seu choro não é ignorado, e que, no tempo certo, Deus responde. Não com explicações, mas com presença. Aqui, no mundo do saber, queremos que cada vídeo seja um encontro entre você e o entendimento, entre a dor e a cura, entre o desespero e a esperança. E se esse conteúdo tocou seu coração, é porque Deus ainda está falando. Ele ainda age. Ele ainda transforma. Então inscreva-se no canal agora mesmo. Curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que também esteja enfrentando um tempo difícil. E comente aqui embaixo: qual parte da história de Jó mais impactou você? A sua participação fortalece essa comunidade de fé, onde a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas um guia vivo para a nossa jornada de transformação. Veja também o vídeo recomendado no final. Curiosidades sobre a Bíblia. O que não te contaram sobre os milagres? Uma continuação perfeita dessa jornada de fé e descobertas. Aqui, você nunca caminha sozinho. No mundo do saber, a fé encontra o entendimento e a dor encontra sentido. Continue com a gente, maratone os vídeos do canal e permita que cada mensagem te leve para mais perto de Deus.